O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um MesaCast do Ciência Suja. Eu sou o Telro Preste, um dos criadores e apresentador do podcast, e hoje a gente vai falar de um tema muito bom, que é por que a gente cai tanto em desinformação em saúde. Eu, pelo menos, já caí várias vezes, então vamos derrubando esse mito de que pelo fato que a gente tá lidando com a área, a gente tá imune a esse problema. Tá nada. Pode até estar um pouco menos, imagino, mas acho que tá até de certa forma, né? Mas antes de entrar no assunto, eu só queria reforçar que, de novo, a gente vai ter um sorteio de livros, né? Para quem ficar aqui até o fim, eu vou mostrar quais são esses livros, e vale super a pena ver, porque eles são muito bons, na verdade. E eles são para os nossos apoiadores, principalmente os apoiadores a partir da categoria Caçador de Picaretas, que é a categoria de R$20. Então, fica com a gente, vai valer a pena. E se você ainda não é apoiador, tá aí a oportunidade justamente de você virar apoiador. A gente tem informações sobre isso no nosso site, o cienciasuja.com.br, tem também na Orelo, na Apoia-se e na Patreon, que são os lugares onde você pode efetivamente fazer a nossa assinatura, e aí você vai ver os benefícios de cada plano. Tem acesso antecipado aos episódios, tem newsletter, tem os sorteios e tem algumas outras coisas também. Então, quem quiser, fica à vontade, vai ser ótimo pra gente. Bom, e se você está acompanhando a gente por vídeo e está com o olhar atento, talvez você tenha reparado que a gente está num estúdio diferente, né? A gente está aqui no estúdio Banca Podcast de São Paulo também, e eu queria muito agradecer a Luciana Onken, que lidera o estúdio aqui, pela acolhida. Obrigado, viu, Lu? E, aliás, além dela, também queria agradecer demais ao Benetiepo, que é responsável para você ouvir tudo limpinho aí. Eu estou impressionado com como eu estou ouvindo até o meu espirro aqui. Qualquer coisa que eu faço aqui eu ouço, gente. E também queria agradecer a Michele Neregato, que é responsável pelo vídeo. Obrigado, Michele. Obrigado, Benê. Bom, então, feitas as apresentações, feitas esses recados iniciais, vamos começar com o nosso episódio. Eu tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Então eu tô sempre vindo pro meu computador, mas é só por isso. Bom, e assim, eu vou te falar que eu cubro a área de saúde há algum tempinho, quase 20 anos. Tempo suficiente para dizer que eu vi bastante malandragem nessa área, viu? Então, assim, de suplemento que não ajuda em nada, de terapia alternativa que foi criada, sei lá, 50 anos atrás, mas o pessoal fala que é terapia milenar e tal, né? De protocolo para curar diabetes, que não tem cura, de anabolizante escondido em chip de beleza. Tem de tudo, gente. Mas vou te falar que eu fiquei surpreso quando o pessoal do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, me falou do tanto de anúncios potencialmente fraudulentos que eles encontraram como parte de um estudo que focou na Meta, ou especificamente Instagram e Facebook, portanto, né? Nessa empresa, nessa Big Tech, né? De abril até agora, foram cerca de 1 milhão de posts pagos, anúncios, né? Captados por uma ferramenta do NetLab que meio que faz uma varredura disso a partir de certos termos. Então 1 milhão de anúncios potencialmente fraudulentos nesse tempo, né? Menos de um ano. É tanta coisa que a equipe do NetLab precisou até de mais tempo para fazer análises para um estudo, né, que eles estão conduzindo. E aí, gente, uma coisa legal para quem já está acompanhando a gente nesses últimos episódios é que a gente tem uma parceria com o NetLab e vocês têm o privilégio de estar ouvindo um podcast que tem essa parceria, porque eles muito gentilmente apresentaram de forma inédita um relatório da primeira fase desse estudo, que olha basicamente para 6.579 peças publicitárias de 1.000 anunciantes diferentes. Porque às vezes é o mesmo anúncio, mas ele está em plataformas diferentes, ele vai para segmentos diferentes. Mas pensem que são mais ou menos 1.000 anúncios que estão com 6.579 peças, mais ou menos assim, né? E assim, com base nesse trabalho, nessa amostra, eles repararam que 76% efetivamente tinham desinformação em saúde. Então pensa, daquele, né, do universo todo, 76% estavam, vamos dizer, fraudulentos, né? E se isso valer para aquele 1 milhão que a gente falou, são pelo menos 760 mil anúncios com soluções falsas. Eu tinha falado menos de um ano, mas é em 7 meses, só no Facebook e no Instagram. Todos eles, aliás, dão dinheiro para quem? Para a Meta. Então, se tem quem está ganhando com todos esses anúncios, é a Meta. Né? Então, nesse episódio aqui, a gente vai falar bastante desse levantamento do NetLab e também a gente quer entender por que a saúde é tão visada, né? Quem está ganhando mais dinheiro com isso? Né? E é fácil cair em pseudociências em saúde, que nem eu acho que é, pelo menos, ou é só uma impressão minha? Bom,
não sou eu que vou efetivamente ajudar vocês com essas respostas. A gente trouxe 2 convidados para falar isso para vocês. E eu queria começar apresentando o Paulo Bosch, que está aqui do meu lado. Ele é neurocientista, psicólogo e coordena o Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Mackenzie. Ele também chefia o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Neurociência Social e Afetiva, que é o NCT-SANI. Como você está, Paulo? Obrigado, viu? Obrigado, Theo. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha. E além do Paulo, a gente está também com a Nicole Sanchoteni. A Nicole é doutora em comunicação e coordenadora de projetos do NetLab. O NetLab faz parte da Escola de Comunicação da UFRJ, né, Nicole? Nicole, tudo bem aí? Já está traumatizada com o tanto de anúncio fraudulento que você teve que ver ultimamente? Olá, Theo, oi, Paulo, pessoal que está acompanhando a gente. Tudo bem? Na medida do possível, a gente às vezes brinca que a gente precisaria de um adicional de insalubridade para ver certas coisas que a gente tem que ver. Mas tá tudo bem, muito contente de estar aqui com vocês hoje. Boa, beleza. Acho que a Nicole depois vai falar, acho que tá rapidinho, do trabalho do pessoal dos anotadores, mas esses eu colocaria o adicional de insalubridade aí, mas ela pode depois contar como é. Agora, Paulo, antes da gente entrar né, no levantamento e discutir a partir dele também, eu queria justamente perguntar para você assim, a gente é mais suscetível a cair em fraudes, pseudociências, coisas do tipo, na área da saúde? Você acha que sim? Por quê? Então, a gente é muito propenso a cair em fraudes em geral. E existem vários mecanismos psicológicos por trás que a gente pode discutir ao longo dessa conversa, que são comuns, tanto se forem questões relacionadas à desinformação na saúde ou em outras áreas. Mas em saúde em particular, a saúde tem um apelo muito grande, porque boa parte da desinformação, ela está mexendo com pessoas às vezes em situação de desespero, sem esperança, e o que se oferece são coisas milagrosas. Então, pega num tópico relacionado à sobrevivência, né, das pessoas. Então, dependendo do que a gente estiver falando, a gente está falando de sobrevida, né? Então, um tratamento novo, você comentou para diabetes, né? Então, as pessoas que têm diabetes, e que não são poucas, imagina, de repente elas vem um anúncio falando sobre um novo medicamento ou uma nova meditação ou alguma manipulação quântica, essas coisas, bobagens todas que vão surgindo, isso mexe com expectativa, né? Então tem um peso grande. Os mecanismos por trás são os mesmos, a gente vai discutir, acho que um pouco sobre isso, que dizem respeito a questões inclusive de identidade grupal, e a gente pode entrar um pouquinho nesse tópico. Mas em saúde tem um peso grande por conta desses elementos. Legal. Fala um pouco para mim dessa coisa da identidade, então por que isso é tão importante? Tá. Então, muito do que a gente vê em desinformação, tanto em saúde quanto entre outras áreas, olhando mais do ponto de vista psicológico, passa por algumas questões relacionadas aos grupos com os quais eu me filio, as pessoas com as quais eu compartilho alguns valores, algumas coisas, né? Então, muitas vezes a gente vai ver as pessoas acreditando em coisas porque pessoas que fazem parte de grupos similares ou do mesmo grupo promovem aquilo, então elas se identificam com aquilo. Então tem uma questão de pertencimento muito grande. Então se a gente for ver, por exemplo, pessoas que acreditam em terra plana, né? Então elas formaram um grupo, né? Então elas se encontraram, tá? A internet aproximou essas pessoas e elas formaram um grupo, elas acreditam muito nessas questões. Tem outros mecanismos que dizem respeito à própria forma como a gente percebe o mundo. Então tem uns estudos bem legais, tem um estudo de uma colega que é a Caroline Parkinson, uma professora da UCLA, que ela investigou o seguinte, será que pessoas com distâncias sociais diferentes, e o que eu quero dizer com distância social? Será que pessoas muito amigas, pessoas que se conhecem e pessoas que não se conhecem, percebem estímulos que chegam para elas de forma similar ou não? Só que ela pôs um elemento a mais, que foi a parte neurobiológica. Então ela mediu a atividade neural, enquanto pessoas com diferentes distâncias sociais viam vídeos. Então o que ela fez? Primeiro ela mapeou todo o Dartmouth College para localizar pessoas que são muito amigas, que se conhecem e não se conhecem. Chamou essas pessoas para o laboratório, colocou no scanner e mediu a atividade cerebral enquanto elas viam trechos de vídeo. Ela não estava interessada no trecho de vídeo em si, ela estava interessada no como cada um processava aquele vídeo. E o que ela fez no final? Ela analisou a atividade neural olhando se existia similaridade na atividade neural entre as pessoas. Basicamente a ideia é a seguinte, será que quanto mais próximo, mais eu percebo as coisas de uma forma parecida
e por trás disso a gente tem atividade neural mais similar, e o que ela achou foi exatamente isso, o que traz um ponto de alerta bem importante, porque no final das contas, quanto mais próximo eu sou, mais eu percebo o mundo de uma forma parecida, quanto mais afastado eu sou, menos eu percebo de uma forma parecida, e por trás disso está uma similaridade na atividade neural. Então quando a gente diz, inclusive, como que eu faço para mudar as crenças que as pessoas têm sobre outros tópicos, se a gente estiver falando de grupos diferentes, a gente já tem que partir de uma premissa que, assim, elas já percebem um mundo diferente. Então não adianta simplesmente colocar fato na cara da pessoa, porque ela está percebendo aquele fato de uma outra forma. Perfeito. E acho que isso tem um pouco a ver até, né, Nicole, com a questão da hipersegmentação, né? Que imagino que é uma coisa que você nota bastante nesse estudo, que assim, né, não é que esses anúncios que vocês viram estão batendo na cara de todo usuário do Instagram e do Facebook, né? É justamente o fato de que ele vai para aquele grupo que tá mais suscetível a ele, ou que, pelo menos o pessoal que tá decidindo isso acha que é, né? Então acho que esse é o potencial de uma hipersegmentação. Me fala um pouco disso, mas me fala também, né, por que vocês decidiram fazer um trabalho que olha para desinformação em saúde com um olhar para esses anúncios? Pois é, então, eu acho que são pontos que se cruzam, assim, claro que o tema da desinformação em saúde já nos interessava antes, sempre, desde, talvez a gente possa dizer que a pandemia foi um catalisador disso, mas eu acho que nos últimos anos a gente desenvolveu uma série de estudos. E às vezes a gente não estava necessariamente olhando, buscando conteúdos sobre saúde, mas a gente estava olhando para outras coisas, procurando fraude, usando imagem de figuras religiosas, enfim. E a gente caía no tema da saúde. Era algo que aparecia de modo transversal às nossas pesquisas. E aí eu acho que tem um que me chama a atenção mais especificamente, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando há pouco, que foi um relatório que a gente desenvolveu em parceria com o Ministério das Mulheres sobre publicidade abusiva para mulheres nas plataformas digitais. E algo que chamou a atenção era que grande parte dos anúncios que a gente identificou eram falando sobre perda de peso, sobre rejuvenescimento, como diminuir rugas, como emagrecer muito fácil, muito rápido. Então, eu acho que o ponto talvez o pulo do gato, né, para entender como a publicidade é algo tão crítico e tão que merece mesmo uma atenção, né, nessas conversas que a gente tem. A publicidade nas redes sociais, elas têm esse aspecto de distribuir para o usuário certo, né? Então, ela não é como uma publicidade, vamos dizer, na televisão. Todo mundo vai receber o mesmo conteúdo se a gente estiver assistindo um canal, né? Se a gente estiver em casas diferentes, o conteúdo vai ser o mesmo. Agora, na rede social, a coisa acontece com uma sofisticação que não é nem próximo disso, né? A gente alimenta os algoritmos com tudo que a gente faz. Então, se eu entro num site, se eu compro algo, se eu curto uma foto, se eu interajo com alguém, tudo isso se transforma em dados, né? Vamos dizer que a nossa vida social ela é traduzida em dados, os nossos perfis sociodemográficos, tudo isso vira dado. E tudo isso alimenta o que a gente vai receber, né, como publicidade. Seria uma ultra personalização dessa distribuição dos anúncios. Então, a ideia é que esses anúncios eles sempre encontrem a pessoa certa, o usuário mais suscetível. Então, não é por acaso que as mulheres recebem, por exemplo, conteúdos sobre perda de peso ou sobre rejuvenescimento. Então, acho que existe tanto uma questão, né, do perfil social e das expectativas sociais, enfim, de questões sociais maiores, quanto também de como esse usuário vai alimentando esses algoritmos. E aí eu acho que entra muito na questão do que o Paulo falou, né, de uma certa expectativa que a gente tem. Às vezes existe, sei lá, uma mulher que quer muito emagrecer e a plataforma vai entregar aquele anúncio com um produto que oferece uma suposta solução milagrosa que vai fazer um emagrecimento muito rápido ou algo muito, vamos dizer, simples, né? Uma aparência de simplicidade. Então, eu acho que a microsegmentação ela está no coração, talvez, da discussão para a gente entender como as pessoas recebem os anúncios nos quais elas vão acreditar ou com os quais elas vão engajar mais facilmente.
Então, acho que Perfeito. tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Pois é, e aí vocês resolveram se meter nesse mato aí, né, Nicole? E foram atrás. Conta um pouco do método. Eu sei que a gente ficou... Bom, pra quem não sabe, a gente ficou, gente, numa primeira rodada, a gente ficou mais de 1 hora conversando só sobre os métodos desse trabalho. Então a gente não vai ficar fazendo isso por 1 hora aqui. Mas, Nicole, se você quiser falar pra gente resumidamente, como que vocês conduziram esse trabalho, né? Que pé que ele tá agora? Então, a gente começou essa coleta em abril. A coleta, na verdade, ela é feita inicialmente com uma série de testes. A gente precisa usar a biblioteca de anúncios da Meta, que é uma ferramenta que tem uma série de limitações em relação à transparência, mas a gente ainda consegue tirar dados dela. Então, a gente fez uma série de testes com termos que talvez pudessem trazer resultados em relação a fraudes em saúde, testando doenças, testando termos que a gente encontrava em outros anúncios. No final a gente chegou a uma lista, não me lembro exatamente, mas acho que é algo em torno de 70 termos. E a gente implementou essa coleta e a gente começou a coletar em 2 de abril e deixamos a ferramenta rodando e vendo o que ia dar. 1 mês depois, então a gente chegou com o número de 169 mil anúncios, mais ou menos, um pouquinho mais de 169 mil, mas enfim, arredondando. E a gente falou, meu Deus, como que nós vamos analisar isso? Acho que um ponto que você trouxe antes, né, a gente não esperava encontrar tantos. A gente sabia que ia ter muito, mas a gente não sabia que ia ter tanto assim. Acho que superou todas as nossas expectativas em relação ao volume. E aí, assim, eu acho que a gente falou, bom, calma, o que a gente faz? Então, nós selecionamos 1000 anúncios, foi uma espécie de sorteio, mas esse sorteio tinha algumas condições, na verdade. A gente não queria anúncios iguais e a gente não queria anúncios promovidos pelo mesmo anunciante. A ideia era que a gente tivesse uma diversidade de anúncios e diversidade de anunciante. E aí a gente começou a analisar esses 1000 anúncios específicos, porque a gente, obviamente, não tem meios de olhar para 169 mil anúncios de uma hora para outra. Isso foi no começo de maio. Então, a nossa ideia era criar um protocolo, né, com algumas questões de elementos, de aspectos, para a gente entender, mapear esses anúncios, caracterizá-los, entender o que caracteriza o anúncio fraudulento, qual é a cara do anúncio fraudulento. Então nós temos uma galera assim, tocando essa pesquisa com a gente, estou aqui falando, mas tem muita gente por trás. Então nós criamos esse protocolo e temos vários assistentes que fizeram essa análise. A ideia era que os anúncios fossem analisados 3 vezes, para não ter empate, para a gente ter uma classificação redonda, né, em que tivesse sempre uma concordância elevada. E aí esses 1000 anúncios, na verdade, a gente notou que eles reproduzidos várias vezes. E aí nós chegamos nesses 6.579, eu não me lembro agora exatamente, mas 6.500 arredondando. E aí a gente conseguiu tirar algumas estatísticas, alguns dados, alguns padrões a partir disso. Então esse relatório, assim, esse primeiro relatório, é um pouco em cima dessa base menor, né, que a gente tirou desses 169 mil anúncios. E desde então a gente continuou coletando. Então, atualmente a gente tem cerca de 1 milhão de anúncios. Mais para frente a gente vai fazer uma análise sistemática e uma análise usando ferramentas de inteligência artificial para, né, a gente conseguir mapear e ver o que é fraudulento ou não. Então, mais para frente teremos novos números, já um spoiler do que vem mais, né, mais no futuro. Mas o estudo atual, assim, que a gente mostrou para vocês, é com base nessa classificação, nessa análise sistemática dos 6.500 anúncios. Legal, eu acho que é interessante, né, um ponto, só que assim, esse número de 760 mil, né, esses números, o de 1 milhão que eu estava falando antes, eles referem ao que essa ferramenta foi capaz de pegar, né? Porque, assim, tem coisa que pode passar por baixo deste radar ainda, né? Porque era uma ferramenta ótima, mas que pega a partir de termos. Porque a Meta não oferece de maneira muito transparente esse tipo de coisa, né, Nicole? Então, o que a gente está falando...
E o que a gente tá falando aqui, né, Nicole? Então, não é de, assim... A ideia não é mapear o número total. O número surpreende, óbvio. Mas o ponto, acho, a se ver... É quase que ver, assim, como que é a fórmula que o pessoal que faz anúncio fraudulento usa, né? E aí eu queria ver contigo, né? Que, assim, os pontos-chave disso, porque aí eu tô muito curioso para ver o que o Paulo vai achar de cada um desses elementos que vocês foram encontrando, né? Que são muito comuns a esses anúncios. Eu não sei se vocês chegaram num roadmap. Assim. Pois é, eu acho que é sempre importante marcar isso. A gente é um recorte, então o que a gente tem de anúncio que a gente coletou foi um retorno em relação aos termos que a gente buscou, enfim, certamente tem muito mais e a gente não consegue ver por questões, né, de transparência, de falta de transparência. É um mercado quase impossível, é muito grande. São milhares de anúncios. A Meta hoje tem uma receita de publicidade bilionária, em dólares, bilionária, é muito dinheiro. Então eu acho que mapear esse mercado é um desafio enorme. No caso da saúde, assim, eu acho que existe um ponto comum, talvez, e muito predominante nesses anúncios, é uma questão do natural, a promessa do natural, do 100% natural, ou de um método curandeiro que ninguém conhece. Existe uma versão, né, um certo fascínio pelo mistério de algo que as pessoas ainda não conhecem, mas você tem a exclusividade, você pode conhecer. A gente também levou em conta alguns aspectos que já estão, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar. O Brasil hoje já tem o Código de Defesa do Consumidor, já tem uma regulamentação da Anvisa, a gente já tem regulamentação para publicidade médica. Então, existe uma série de critérios, né? Nós não temos uma formação jurídica, mas tem uma série de coisas, né, de aspectos que não deveriam estar ali em nenhuma publicidade. Então, uma promessa irreal, né, um emagrecimento muito rápido, num tempo recorde, ou uma promessa de algo milagroso, ou imediato, ou a garantia, ou mesmo nenhum tipo de menção a efeitos colaterais. Tudo isso aparece nos anúncios, a gente levou em conta esses aspectos. Claro que a gente não está fazendo uma análise com esse background jurídico, né? Mas a gente está tentando olhar quais são, assim, os sinais de alerta e o que a gente notou. Então, esses são alguns pontos. Eu acho que outras questões que a gente chama atenção o uso de termos para apressar, para seduzir e para apressar, vamos dizer, financeiramente, né, os usuários. Então, a promessa de desconto imediato e as últimas unidades, compre agora, né, estratégias para apressar a compra. Então, eu acho que esses são alguns pontos assim, que chamam a atenção. Eu acho que vale uma menção ao uso de celebridades, muitos casos com algum tipo de manipulação audiovisual ou, né, a produção completa de conteúdos gerados com inteligência artificial. Então eu acho que tem alguns pontos, assim, termos em inglês, né, Turbo, Max ou, sei lá, Detox Paris, são coisas desse tipo que eu acho que chamaram atenção. Paulo, você ouve isso, o que te bate aí, né? Porque ela trouxe várias vezes, né? O foco no natural, o uso de celebridades, promessas irreais, uma questão comercial forte, né? Últimas unidades, essa coisa. Deturpação da saúde, né? Essa coisa. Termos em inglês. O que isso vai pegando para você? Então, assim, o primeiro ponto é que todos esses elementos faz a gente acreditar que quem está por trás entende muito de psicologia. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque, na verdade, boa parte do que a Nicole listou tá em manuais clássicos de persuasão. Olha. Esse é um elemento... Assim, esses elementos todos são importantes. A questão de celebridade e muitas vezes de pessoas ou dos influencers que a gente tem hoje, um pouco essa ideia de você... É quase que de seita, né? Você tem um líder que está te dizendo o que consome, o que ele faz para ficar daquele jeito. E isso é interessante do ponto de vista psicológico, porque você transfere para o outro a ideia de parar para pensar, será que isso funciona mesmo? Será que não funciona? Por isso que quase que de seita em algumas situações dessa, porque eu tenho uma pessoa que
sei lá, aparentemente está com a saúde ótima, está com a pele linda, tem sucesso, ganha. É a mesma ideia dos coachings, né? Aparece sujeito que está lá forte, gritando, falando palavras de ordem e tal, e mostrando como ele ficou, né, ficou milionário daquela forma, e você também pode ficar milionário, você só não fica porque você não me segue, você não... E aí cria uma ideia meio de seita mesmo, né? De um líder, de figuras que... E isso diminui muito em quem está assistindo a necessidade de parar para pensar seriamente sobre aquilo. Eu transfiro pro outro, né? Eu transfiro pro outro o refletir sobre as coisas, né? Então esse é um dos pontos importantes. O outro é essa ideia que a Nicole trouxe, né? De compre já, né? Isso é de muito tempo, né? Enfim, é um mecanismo de vendas muito forte, e que é essa ideia de que, sim, se você perder essa chance, você não vai ter outra, né? E aí você coloca uma pressão adicional e faz as pessoas gastarem rápido, esperando que vão ter o retorno que elas querem. Então, são elementos bem fortes e psicológicos que fazem com que as pessoas realmente se engajem e saiam atrás disso. Esses mecanismos que a Nicole descreveu para a saúde, eles valem para outras coisas também. Então as pessoas vão acreditando em desinformação exatamente por essa lógica de você não pode perder, se você ficar fora dessa, é quase que te tirar essa ideia do pertencimento mesmo, né? Ou você tá com a gente ou você não tá, ou você compra aqui ou você ficou de fora, enfim. Aquela ideia, tá até aquele termo, né? O FOMO, né? Fear of Missing Out, é um pouco essa ideia mesmo, né? Você não pode ficar de fora. Então vem rápido, compra logo, me segue, e aí os influenciadores estão em tudo. As bets têm a mesma lógica. A mesma lógica. Se você for olhar por trás, os mecanismos são muito parecidos. A estratégia é a mesma e o mecanismo psicológico por trás, ele é muito parecido, né? Tem uns experimentos clássicos na psicologia para até a gente perceber como a questão não é acreditar na mensagem, mas acreditar em quem está te contando a mensagem. Então tem experimentos clássicos, por exemplo, imagina que a gente pegue e escreva, sei lá, um texto, sair de saúde, pegar um texto de economia. A gente vai lá e escreve um texto de economia. E aí a gente convida pessoas dos dois lados do espectro político, mais à esquerda e pessoas mais à direita. E o que a gente fala para eles? Vocês vão analisar esse plano econômico. E aí o que a gente diz? Quem escreveu esse plano foi um sujeito da esquerda. Ou a gente diz, quem escreveu esse plano foi um sujeito da direita. E mistura tudo isso. Então vai ter gente da esquerda lendo, achando que quem escreveu foi da esquerda, gente da esquerda achando que quem escreveu foi da direita, e na direita a mesma coisa. O que a gente observa? O texto é o mesmo. Mas quem é da esquerda achando que é da esquerda escreveu, o texto é ótimo, se for da direita, o texto é péssimo, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Na direita a mesma coisa, se eu achei que é o da direita. Então, o texto em si, ele é o de menos. Quem está mandando se faz parte, se é alguém que eu acredito, se é uma liderança que eu sigo. E muito das informações, as pessoas acreditam por conta disso, não é nem a informação em si. Um dos pontos que a gente também mapeou é o uso de discursos que vão para um lugar tanto de atacar instituições. É muito curioso porque existe uma negociação do tipo, existe um ataque às instituições, por exemplo, a indústria farmacêutica, eles não querem que você saiba, mas por outro lado se apoiam, por exemplo, na imagem da Anvisa, né? É algo que como se fosse um anúncio promovido pela Anvisa ou como se fosse um anúncio promovido por algum veículo jornalístico. Então, acho que esse também é um ponto, mas o que eu ia falar é que existe esse discurso, né, que a gente chama de estratégias de populismo comercial. Então, eles não querem que você saiba, mas eu tenho o produto que vai te curar, que vai trazer a solução. Então, eu acho que a gente fala, né, acho que tem a ver tanto de dar essa promessa do milagre que estaria supostamente oculto e que, né, a indústria farmacêutica quer que você gaste mais dinheiro e por isso eles não te dão a resposta, mas eu não quero, eu quero o seu bem, então eu vou te dar a solução. Mas aí o que a gente tem pensado, assim, isso é algo que já tem reportado, por exemplo, na literatura científica, é sobre a estética dos anúncios, que eles têm uma estética que parece amadora, né? Acho que o Paulo estava falando antes, esse pessoal conhece muito da psicologia ali, e de fato, né, existe um pouco disso. A estética amadora, né, uns prints, umas montagens que tem, né, um aspecto muito trash mesmo, e na verdade, assim,
a gente poderia dizer, nossa, mas como as pessoas caem, como é possível, é tão, né, o aspecto é ridículo, né, a estética ela é muito tosca mesmo. E na verdade existe muito mais de intencionalidade do que a gente poderia imaginar, né? Essa estética amadora, ela vai ocupar justamente vai tentar, né, se colocar nesse lugar do antissistema, né? Ela reforça a posição do antissistema. Eles não querem que você saiba, mas eu que sou bem intencionada, eu que tenho os meios de dar essa verdade, estou aqui colocando o meu anúncio. E esse aspecto do amadorismo, ele é muito mais intencional do que a gente poderia supor, né? Isso é perfeito, Nicole. Se a gente for pensar na história recente do nosso país, a estética de uma mesa de café da manhã de um presidente. É verdade. Não é? Põe umas fatias de pão espalhada, um requeijão, uma coisa meio improvisada. É uma estética meio mambembe, mas ela fala, ela comunica, ela traz pessoas que falam, ele é igual a gente. E é de novo essa ideia, eu faço parte desse grupo, eu me pertenço, eu tô com eles. Então essa estética meio mambembe, ela tem um alvo, ela tem um público mesmo que se identifica. E assim, a gente teve acesso, né, a alguns desses cidadãos que a Nicole viu, assim, é tosco, tosco. Tem uns negritos aleatórios no meio de uma letra na palavra. Daí a gente fica, gente, o que isso tá acontecendo aqui? Mas aí quando você começa a entender esse caminho, você fala, opa, tô começando a entender. Eu tenho um pouco de medo de falar isso, porque fica parecendo que é tudo intencional, tudo teoria, mas assim, tem uma intencionalidade maior do que a gente imagina nesse tipo de coisa, né? Tem coisas que assim, você pode pensar, eles pararam para pensar, as pessoas param para pensar em todas as estéticas possíveis e às vezes não, às vezes jogou uma que não colou tanto, jogou outra que colou e aí todo mundo vai seguindo, né? Então a gente começa a ver uns padrões, né? As pessoas começam a usar mais ou menos a mesma estética, a mesma forma de levar a mensagem, enfim. Então meio às vezes na tentativa e erro ou observar outros, né? Outros não, outros claramente você percebe que tem gente por trás que sabe o que está fazendo bem. Sabe mesmo, né? E quase que esse olhar que você trouxe, que a Nicole tá né, alimentando com tanto esse material, ele mostra pra gente que não dá pra gente a gente não vai conseguir enfrentar esse tipo de problema de forma individual ou batendo de cara com uma pessoa do outro grupo, né? É quase, eu não sei, pra mim, eu tô com a impressão de que eu tenho que convencer alguém do outro grupo pra esse cara e tentar falar com eles. Eu não sei o que é. E aí convencer pessoas de outros grupos, não necessariamente você consegue isso com fatos. Então, por exemplo, a gente está lá no laboratório com um projeto agora, um projeto global, são 50 países, e que a ideia é conseguir colocar pessoas que tenham visões de mundo bem opostas, minimamente consigam sentar à mesa e convergir em solução de alguma coisa, né? E aí tem várias estratégias. Tem um pesquisador da Stanford, é um sociólogo, Robbie Wheeler, que ele resolveu testar, ele e o grupo dele resolveram testar mais de 20 intervenções, no caso, nos Estados Unidos, para as questões democráticas, testando republicano e democrático. E eles localizaram 4, 5 intervenções que tinham um efeito maior. Uma das que não funcionava muito bem é exatamente por fatos. Fatos, às vezes até piora, né? Porque dá a impressão de que o outro é arrogante, está tentando te mostrar que você está errado. Então, essa é uma estratégia que muitas vezes não funciona e às vezes ela reforça até a crença do outro. Porque parte dessa história toda também tem vários vieses e heurísticas, né? Então, é o viés de crença, é o viés de confirmação, eu só busco informação que confirma a minha ideia, tem várias coisas nessa linha. É confortável estar na bolha, né? É bom estar na bolha. E estar na bolha e compartilhar a informação da bolha, tem um paper que saiu agora, 2025, do Jay Bavel e do William Brad, mostra que estar na bolha é confortável, te dá a sensação de pertencimento, e compartilhar as informações da bolha te dá uma ideia de que aumentou o seu status dentro do grupo. Então você passa a se sentir mais especial ainda. Então a Nicole estava falando, né, do sujeito falar assim, ninguém quer te contar isso, mas eu vou te contar. Isso faz com que você acredite que você é especial, né? Você foi digno de receber essa iluminação e essas informações e essa solução para o seu problema e tal. E aí no que você ganha esse status, você quer mais status, aí você compartilha mais, aí você vai entrando nessa bola de neve. E aí lá no Lab a gente está agora com esse experimento, são 50 países e a gente está testando 5 intervenções
para exatamente tentar aproximar. Uma delas, e aí ela é bem curiosa, é uma tentativa de primeiro, antes das pessoas saberem quem é quem, elas compartilharem narrativas pessoais, fora dos tópicos polêmicos. Porque essa é uma ideia que faz com que a gente se identifique com o outro e diminua um pouco essa barreira, né? Então, aí depois você conta o tópico polêmico. Porque isso também é uma coisa que está muito problemático hoje. As pessoas acreditarem que a polarização é gigantesca, sendo que às vezes ela vem de poucas fontes, né? Por causa da desinformação também vai mesmo nessa linha. Então a gente está testando várias estratégias para exatamente quebrar um pouco essa ideia de bolha. Uma delas são as narrativas pessoais, tentar, que aí é do ponto de vista individual. Mas isso resolve uma parte, mas é o que você falou, mas são questões muito amplas. Aí a questão realmente de regulamentação, porque no que você passa a ter uma empresa que ganha muito com esse tipo de anúncio, tem um conflito de interesse grande entre manter um ambiente saudável, que não fomenta as bolhas, versus ganhar dinheiro, né? Pois é, e não é pouco um pouco nisso, né, Nicole? Não é pouca coisa, isso que eu quis dizer. Eles vendem anúncios que vendem muitos anunciantes diferentes, e aí a gente vê, assim, vou simplificar aqui, mas você tem o picareta de pequeno porte, você tem o picareta de médio porte, e você tem o picareta de maior porte, né? O cara, sei lá, tem já uma fabriqueta maior, ele tá vendendo já bastante suplemento, por exemplo, que não funciona. Mas em todos esses anúncios, quem tá sempre levando para dentro é a empresa, é a Meta, né? E aí, Nicole, que eu queria ver contigo, assim, ela entende o que ela tá promovendo? É uma pergunta que eu já imagino a resposta que você vai dar, mas assim, e ela entende isso? Ela se coloca como corresponsável? Ela busca formas efetivas e estruturais de minimizar isso? Ou pelo contrário, ela justamente tá vendo que esse negócio é bom para ela e tá tentando manter isso? Se ela entende, eu não sei, mas que ela sabe que tem isso tudo rolando, essa quantidade de anúncios rolando, certamente ela sabe, porque ela ganha muito dinheiro com isso, né? Não só a Meta, como outras plataformas também, outras empresas de tecnologia, que não são somente de tecnologia, esse é um pouco o discurso que elas tentam promover. Então eu acho que, assim, se elas entendem que existem anúncios de saúde fraudulentos, certamente elas já sabem, porque a gente divulga bastante. Mas agora, se elas querem entender, se elas querem fazer algo a respeito disso, aí a gente já, né, passa para um outro problema, assim, uma outra questão. Os anúncios que a gente identifica, a gente mostrou para vocês, né, eles são anúncios com características bastante simples de serem identificadas, né? Hoje em dia, para alguém anunciar, por exemplo, na Meta, praticamente não existe nenhum controle, basta ter um cartão de crédito, não existe controle de quem anuncia. Qualquer pessoa pode anunciar, o que, por um lado, é um argumento comercial muito vantajoso para a empresa, né, para a plataforma, e muito vantajoso, obviamente, para os anunciantes que estão ali querendo promover fraudes, porque eles ficam no anonimato, a gente não tem como observá-los e saber quem eles são, quem está por trás desse anúncio, né? Às vezes está um anúncio com o nome Doutor Pedro, mas a gente sabe que é uma foto falsa, a gente sabe que é um nome falso, e a gente nunca vai conseguir identificar quem está por trás. Então, acho que, assim, a gente está falando de uma das empresas mais poderosas do mundo, economicamente, politicamente. São empresas que têm meios técnicos e econômicos de colocarem, de criarem e colocarem à disposição sistemas de transparência, de sistemas de checagem de quem são os anunciantes. E isso não é feito, né? No caso da transparência, é parcialmente feito. É feito, mas a gente está muito longe de atingir uma transparência ideal. Então é praticamente impossível a gente fiscalizar. Então o que a gente vê, por exemplo, é uma série de conteúdos irregulares que em muitos casos violam deliberadamente normas brasileiras, e a empresa ela se permite não moderar, não fazer nada a respeito e deixar esse conteúdo rolando. Em muitos casos até modera, mas às vezes a moderação ela chega muito tarde. Até a hora da moderação acontecer, um monte de gente já viu esse anúncio e a gente não vai conseguir nem imaginar os impactos, as consequências. Então, no final das contas, acaba sendo
um negócio muito, muito lucrativo mesmo, né? Hoje a Meta, a receita fundamental de publicidade da Meta, ela vem da publicidade. São, sei lá, 98%, se eu não me engano, da receita do ano passado veio de publicidade. A gente está falando de centenas de bilhões de dólares, é muito dinheiro. E eu acho que o ponto e acho que isso você trouxe um pouco já até na sua fala, não é um grande anunciante gigantesco que está fazendo uma campanha enorme. São pequenos anunciantes, né, que juntos ali, de pouquinho em pouquinho, cada um faz uma campanha de R$100, R$200, campanhas menores, que vão fazer esse todo e essa máquina de publicidade que é esse modelo de negócios das plataformas. Mas assim, teve uma coisa do levantamento que eu também queria que você trouxesse, Nicole, pra gente, e aí eu ouvi um pouco do Paulo também sobre isso, que são a certa predileção por certas patologias, né, por certos problemas de saúde, né? Eles chegaram lá, Paulo, a categorizar, né, algumas coisas. Então eram uns 37 diferentes problemas, eles categorizaram em 9 categorias, e aí tem coisas que muito interessantes, assim, né? Então, assim, a primeira que você vê lá, assim, a que mais tem é impotência sexual, né? O negócio estourou. E aí depois tem muitas coisas de estilo de dia a dia, né, Nicole? Se puder dar uma olhada para revelar um pouco disso pra gente. Então, eu acho que a gente separou primeiro, a gente identificou nas nossas análises 37 problemas e doenças, enfim. E a gente agrupou em 9 categorias diferentes. E eu acho que tem 2 pontos que chamam bastante, 3, que chamam bastante atenção. Eu acho que a questão de problemas sexuais, hormonais, promessas de como engravidar fácil e rápido, então questões de infertilidade, por exemplo, mas chama atenção, isso foi uma grandíssima surpresa, a gente não imaginava a predominância de anúncios sobre impotência sexual. E, enfim, outros temas que chamam atenção são dores em geral. É bem interessante porque em alguns casos está associado ao que a gente chama, né, de doenças musculoesqueléticas, dores crônicas, então reumatismo, artrose, artrite, fibromialgia, são problemas que aparecem, né, tá nessa categoria que mais apareceu, mas a ideia de dores. Vamos acabar com as suas dores. Esse é um ponto que eu acho que a gente pode trazer para cá, porque pode atingir qualquer pessoa que tenha um mal-estar, né, uma dor, sei lá, pode ser atingida por esse anúncio. E aí tem outros que já não são tão surpreendentes, como perda de peso, também apareceu com bastante frequência. E aí eu acho que, né, como você falou, tem um vocabulário mesmo que é muito ligado ao cotidiano, né? A gente encontrou bastante, a gente nem sempre os anúncios estavam falando de patologias com os nomes técnicos, científicos, enfim, eles estavam falando com um vocabulário popular, né? Bico de papagaio, enfim, termos que são usados no cotidiano, né? A ideia é dialogar mesmo, criar uma identificação ali e tentar justamente atingir o público. Então, por isso essa ideia de dores em geral, né? Dores de maneira genérica, fim das suas dores. Quantas pessoas não podem ser afetadas, né, impactadas e persuadidas por esse tipo de discurso? Pois né? E aí? Não, é bem interessante. Acho que tem 2 pontos aí legais. O primeiro que a questão da sexualidade, impotência, não sei o quê, e a questão das dores, assim, basicamente a gente está falando de duas questões centrais na nossa espécie. A gente está falando de prazer e a gente está falando de dor. São 2 pontos centrais. Então, não me surpreende esse tópico estar evidente, né? Porque basicamente parte da busca das pessoas é isso, diminuir dor e aumentar prazer, né? Então tem uma discussão clássica nessa direção. A outra que diz respeito a esses termos, né, e diminuir, não falar da dor específica, não sei o quê, isso que a Nicole falou, tem uma questão de identificação, você consegue comunicar muito fácil, né, você consegue rapidamente passar uma mensagem, a pessoa que está escutando entende, e a outra porque o contrário seria ruim. Imagina o seguinte, imagina na Covid
eu tentar explicar com termos técnicos o que era o vírus, para convencer as pessoas de que elas deveriam se vacinar. Em contraposição, as pessoas simplesmente falam assim, esse vírus é uma invenção chinesa para acabar com a economia global. Acabou. Uma é fácil de entender, mesmo sendo completamente ilógica. A outra você vai gastar um tempão para explicar e você precisa que alguém pare para te escutar, né? Então, que é um problema que o professor tem muito, inclusive, muitas vezes. Porque é isso, você consegue passar uma mensagem rápida se você usar, às vezes, algumas linguagens que não são não necessariamente acuradas, mas as pessoas vão parar para ouvir, porque vai ser rápido, vai tocar direto o seu ponto, e ela é muito abrangente, né? Então ela dá conta de qualquer coisa. E o contrário é problemático, seria você parar para explicar para uma dor específica, para alguma coisa, enfim. Legal, entendi. E, gente, eu acho que... Vai lá, Nicole. Diga, Théo, foi mal. Não, é que eu acho que só tem um outro ponto, assim, que eu acho... Sim, eu sei que o tema ele é difícil, mas tem algumas coisas que são fascinantes. Eu acho que quando a gente está pesquisando, a gente acaba ficando fascinado com coisas que para uma pessoa normal estão muito longe. Não fascina tanto. Não, para uma pessoa que não está dentro não é menos fascinante. E aí, assim, eu acho muito interessante porque tem diversas doenças que tem, por exemplo, anúncios que são sobre dores, reumatismo ou sobre catarata, enfim, dependendo da doença, existe uma série de celebridades que vão ser usadas para fazer esse lugar da identificação, né? Então, por exemplo, temas que vão afetar mais pessoas mais velhas, né, mais idosas, vão usar celebridades mais velhas. Então, a gente viu, por exemplo, bastante a Suzana Vieira aparecer, o Pedro Bial aparecer, enfim, celebridades que são mais velhas. Até a Vera Fischer, né, Nicole? Vera Fischer também aparecia, exatamente, tem uma galera, assim, e em outros casos, assim, perda de peso, aí tem pessoas, celebridades que tiveram transformações radicais recentemente, a Juju Todinho, a Simone Mendes, enfim, então eu acho que esse é um ponto. No caso dos anúncios de impotência sexual, o mais predominante foi o Jair Bolsonaro, por exemplo, e eu acho que esse também é um dado interessante para a gente trazer. Eu acho que também vale sempre uma menção à presença massiva do Drauzio Varela. Eu acho que não é o primeiro, tá longe de ser o primeiro estudo que a gente faz e que a gente identifica milhares de anúncios usando a figura do Drauzio Varela, aprovando o produto, coisas assim. Então acho que entra um pouco no que o Paulo falou, né, de transferir um pouco esse lugar da decisão, né? Conheço o Drauzio Varela da televisão, então vou acreditar no que ele está dizendo. Exato. Então eu acho que tem alguns dados assim que dessa correspondência mesmo entre doenças e quem são as celebridades usadas para fazer essa persuasão, né? Esse convencimento dos usuários. Mas curioso o Drauzio conseguir fugir também, né? Ele, de certa forma, tá em diferentes espaços, né? Para ele estar em tanto anúncio diferente, né? Não, mas pelo que eu estou entendendo da Nicole, esses anúncios que o Drauzio tá são anúncios fraudulentos, né? São, né? São. Isso Não, só para confirmar. Mas é porque aí ele, como ele, ao longo da carreira, ele fala sobre saúde de uma forma geral e ele fala sobre diferentes tópicos, meio que ele virou quase que uma entidade que você pode confiar em qualquer coisa, né? Essas questões todas que a Nicole estava comentando, né? Para anúncios sobre questões de envelhecimento, usam determinadas figuras que têm, de repente, um pouco mais de idade, não sei o quê. Por trás disso, se a gente for olhar, tem uma questão muito clássica da nossa espécie. A nossa espécie não é uma espécie que anda sozinha, a gente anda em bando. E como que a gente forma esses grupos? Um dos mecanismos é o que a gente chama de homofilia. A gente forma clusters de pessoas em função do quão similares elas são. Então, quanto mais similar, mais eu me aproximo. Então, uma coisa bem boba. Imagina que você pega uma série de pessoas de idades variadas que não se conhecem e coloca num salão. Rapidamente você vai começar a ver os grupos se formando. Pessoas mais velhas, crianças, isso é muito natural. Então, usar dessas figuras e usar dessa questão facilita muito a identidade, né? Facilita muito isso. Essa outra questão, por exemplo, do caso do Drauzio, que aqui está sendo usado para o mal, né? Estão pegando uma figura... pode ser usado para o bem, que aí é outro lado da história, né? Então, por exemplo, a crise da ebola na África, boa parte da solução do problema foi quando perceberam que top-down não estava resolvendo.
E aí começaram a buscar os líderes comunitários dos diferentes grupos, porque tinha muita crença, por exemplo, misturada com questões religiosas, com questões de repente, tem uma entidade, né? Tinha uma série de misturas ali no caso da doença, e aí, de repente, localizaram líderes comunitários que tinham, então, ascensão, né? As pessoas acreditavam, elas levavam eles a sério, elas escutaram, e aí que você começa a ver uma mudança de comportamento em relação à doença, né? Então pode ser usado para o bem e para o mal, que essa questão da identidade, ela pode ter esses dois caminhos. E né? inclusive tem cases de sucesso com vacinação nisso. Né? Aham. Você vai justamente em líderes religiosos de clusters que são menos afetos à vacinação, convence eles passam a mensagem e isso é extremamente... Isso tem um efeito pesado, porque de novo, você está jogando, eu acredito nele, eu confio nele, o que ele está me falando, eu vou seguir, enfim, e eu quero fazer parte disso, né? Eu não quero virar ovelha negra. Pois é. Bom, gente, a gente está indo pro fim do episódio, então a gente sempre faz aquelas perguntas fáceis no fim, e a dessa é como que a gente resolve esse chabu? Paulo, quando você olha para pro campo de pesquisa que você atua, qual é o vislumbre de otimismo que a gente pode dar para essas pessoas no meio desse mar de pessimismo que às vezes vem? Eu tenho uma visão relativamente otimista sobre as coisas, mas não é fácil. Nesse caso, por exemplo, que a gente está discutindo de desinformação em saúde, eu acho que parte do problema passa realmente por regulamentação. Não dá pra gente fugir disso. Não né? tem como fugir disso, porque não dá para você delegar para a pessoa que está recebendo a informação para ela filtrar, porque na verdade a informação que já está chegando é feita de uma forma para ela não filtrar. Você já está colocando ele dentro de uma bolha que ele vai acreditar que aquilo é verdade e ele vai seguir. Então, assim, sem regulamentação eu acho muito difícil, porque é brigar contra megas empresas gigantes, máquinas e tal, e a gente ali, né, tentando isso. Essa é uma coisa. A outra, agora pensando no nível mais o que as pessoas podem tentar fazer e são coisas que a gente estuda no laboratório, como você conversa com as outras pessoas sobre isso. Então alguém chega para você e fala assim sobre vacina, que não acredita em vacina e não sei o quê. Não adianta você querer dar uma aula. Então uma das coisas que a gente vem testando se você conseguir se colocar primeiro numa posição em que você escuta o que a pessoa tem a dizer, aceita o que ela está dizendo e aí começa a tentar conversar, aí tem uma chance maior de mudança. Então, aí a gente está falando agora numa outra esfera, mas é uma esfera menor, é uma esfera individual, né? Perfeito. E que precisa ter preparo, enfim. Mas ainda assim é um dever de casa para a gente É um dever de pensar, casa, né? é um dever de casa, que vai valer a pena para desinformação em saúde, mudanças climáticas, para uma série de tópicos muito sérios atuais, que a gente precisa de alguma forma fazer alguma coisa. Né? Porque acho que um problema desses mitos que você falou é que a gente fica vendo essa outra pessoa como um monstro, basicamente. Não como uma pessoa que está ali, que às vezes tem até preocupações muito próximas, mas o caminho dela é inverso do seu, né? Então, eu quero cuidar da minha filha, às vezes ele quer cuidar da filha dele. Isso. Porém, para ele, dar vacina não é cuidar da filha dele. Para mim, tentar achar esses pontos comuns é um caminho que você evoluir. É exatamente fundamental. Isso, e não olhar para o outro como vilão. Porque essa é uma coisa muito rápida. Tanto que muito das informações e desinformações que circulam com maior velocidade são exatamente aquelas que, inclusive, incluem conotação moral e emocional. Então, essas pólvora, elas vão muito rápido. Porque você fortalece essa ideia de que você está certo, você faz parte de um grupo especial e o outro grupo é uma decadência total, enfim. Então, para conseguir conversar, tem que baixar um pouco a guarda, tem que aceitar o que o outro está falando, tem que conseguir escutar o que o outro está falando, sem sair criticando, sem sair querendo dar uma aula. Enfim, todo mundo tem que baixar um pouco a... Até para pensar na perspectiva de que você pode estar, nesse caso, enganado. Você pode ser o enganado, exatamente. Perfeito. E você falou antes, né, Paulo, também tem essa coisa do pessimismo, que assim, não tem um lugar mais confortável, mais inerte do que esse pessimismo atroz, né? Porque você não faz nada, né? O mundo já acabou mesmo. Pra que eu vou fazer? Vou ficar aqui no meu videogame fechado. Nada contra o videogame, porém, né? Ninguém recicla o lixo, por que eu vou reciclar? Ninguém ajuda, por que eu vou ajudar? E não é exatamente por aí, não vai funcionar desse jeito. Inclusive, né? na forma que a gente tenta batalhar para melhorar questões estruturais. Exatamente. E aí, Nicole, queria ouvir de você, né? Dessa pergunta fácil também que a gente fez. Como que a gente começa a sair desse buraco que você tem mostrado aí em diferentes pesquisas, não é nem só nessa, né? Esse que é o problema. Pois é. Eu acho que tem, assim, obviamente a responsabilidade não deveria ser do consumidor. Acho que então vou começar a resposta pelo caminho mais rápido, vamos dizer,
Então, assim, acho que talvez a partir do que a gente tem visto, uma dica, vamos dizer, fundamental para os consumidores é desconfiar de soluções rápidas que prometem efeitos milagrosos, ou soluções fáceis, caseiras, que vão resolver problemas que são complexos e que precisam de acompanhamento médico, né? Esses problemas, eles não serão resolvidos rápidos, né? Então, a ideia é sempre buscar um acompanhamento e desconfiar de soluções excessivamente fáceis e acessíveis para problemas que não são tão simples, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E se não, acho que o meu caminho de resposta ele vai também na mesma direção que o Paulo estava falando, né? A gente precisa de regulamentação, primeiro, não só de fazer uma regulamentação em que as plataformas sejam responsabilizadas pelo que elas estão recomendando, selecionando, fazendo a curadoria, né? Elas têm uma responsabilidade, elas não são apenas empresas de tecnologia, né? Como meras prestadoras de serviço. Elas estão lucrando com isso, elas ganham, né, uma parcela bastante importante disso. Elas estão expondo os usuários, né, que estão ali usando os serviços delas a esse tipo de conteúdo irregular, nocivo. Então, eu acho que hoje o Brasil já tem, né, uma regulamentação falando sobre publicidade em saúde. Isso já o consumidor já tem um código, né, que é feito para protegê-lo. Então, por um lado, a gente precisa criar, né, reforçar a transparência, né? Acho que a transparência é o ponto central das nossas pesquisas. A gente precisa de transparência porque a transparência é o único meio da gente garantir que as normas vão ser aplicadas. Então, por um lado, a gente precisa, né, de regulamentações que coloquem as plataformas nesse lugar de responsáveis também pelo que elas estão promovendo. Elas são parcialmente responsáveis por aquilo, né? Elas estão facilitando que esses conteúdos cheguem a mais pessoas e que sejam mais visíveis e que atinjam públicos mais específicos e mais suscetíveis. Mas elas também precisam ter responsabilidade, né? Elas precisam atuar também em função do interesse público. Do interesse público fiscalizar esses ambientes, porque é o único meio, né, da gente observar e garantir que a população está protegida, que a população não vai ser exposta a conteúdos que promovem produtos, comportamentos que vão contra os próprios interesses dela, né? A gente está colocando a integridade dos usuários em risco, né? A pessoa, às vezes, ela está fazendo um tratamento milagroso, muito, né, entre aspas, milagroso, e na verdade ela poderia estar indo num médico e fazer um acompanhamento médico profissional e validado, respaldado por conhecimento científico, e ele está ali fazendo um tratamento que ninguém conhece, que não tem nenhum... Então, em muitos casos, impede, né, afasta as pessoas de um acompanhamento profissional sério e qualificado, e em outros casos pode mesmo ter efeitos sérios para as pessoas. Então, né, consequências, efeitos colaterais, atrasos em diagnósticos e tratamentos de doenças que precisam de acompanhamento e que precisam de tratamento baseado em conhecimento científico, né? Então, eu acho que, por um lado, uma maior robustez em termos de regulamentação nos ambientes digitais e, ao mesmo tempo, uma maior transparência, porque sem transparência a gente não tem como garantir que nenhum tipo de regulamentação funcione. Acho que o meio da transparência ele é transversal a tudo. É a única forma que a gente pode ter, assim, de observar e de garantir que as pessoas estão seguras nesses ambientes. Perfeito. E o que é triste é que a pessoa, quando dá errado esse tratamento, aí ela cai no silêncio, né? A gente não fica muitas vezes sabendo o que aconteceu de errado. A gente só sabe na hora que ela tá... Oba, tô tomando aqui esse novo remédio. Na hora que a coisa vai pro errado, elas somem ou infelizmente morrem e a gente não sabe, né? Mas, gente, Nicole, queria agradecer demais, viu, por você estar aqui de novo com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço hoje a companhia do Paulo e agradeço a parceria, né? Enfim, toda a paciência e as horas que a gente gastou falando sobre esses estudos, essas pesquisas todas. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer.
Não, imagina, eu que agradeço de aprender isso e ter todos esses conteúdos, tá bom demais, cara. Paulo, obrigado de verdade, viu? Não, imagina, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui junto com a Nicole. Aprendi um monte, imagina, um trabalho super relevante que eles fazem, enfim, foi um prazerzão estar com vocês. O seu também. Brigadão, Paulo. Bom, gente, só pra vocês saberem, esse estudo da Nicole, que ela tá trazendo assim, vai render bastante coisa no Ciência Suja. Em dezembro a gente vai ter um episódio narrativo que vai aprofundar esse trabalho e no meio tempo vai ter bastante conteúdo especial da COP agora que, né, vai pegar. E, bom, para quem ficou aqui com a gente, queria mostrar rapidamente para vocês a questão dos nossos livros, dos livros sorteados, né? Vamos conhecer os livros que serão sorteados. E eles são do Luiz Marques. O Luiz Marques, ele é um historiador e é um estudioso da emergência climática também, né? Ele tem vários livros instigantes nessa linha. No último MesaCast, inclusive, a gente sorteou um livro dele que é o Ecocídio, né? E aqui eu vou mostrar outros dois para vocês. A gente tem este aqui, que é o Decênio Decisivo, né? E ele mostra mais ou menos, né, como essa década que a gente está aqui é valiosa demais para a gente evitar um futuro meio distópico se a gente está pensando em clima. E isso a partir do que a gente viveu no passado, né? Esse é um livro bem interessante mesmo. E tem um outro dele, porque ele é um produtor de livros profícuo, inclusive. Não são pequenos, gente. Olha isso aqui, por exemplo. Mas esse livro aqui é o Capitalismo e Colapso Ambiental. Porque ele alerta justamente para a necessidade de a gente repensar a nossa organização social, nossa estrutura econômica mesmo, para a gente amenizar a destruição ao meio ambiente, né? É menos, né? Claro, é muito importante a gente jogar o nosso próprio lixo no lixo, mas a gente precisa pensar nas nossas estruturas que fazem a gente pensar por que tem tanto lixo, por exemplo, hoje em dia. Então, é isso. Para quem é nosso apoiador, vai poder ter acesso a esse sorteio. Esse sorteio vai ser feito na sexta-feira, ou seja, amanhã, e na segunda, provavelmente a gente revela, né, os ganhadores para vocês, e aí eu já vou no correio mandar pros ganhadores, tá bom, gente? No mais, vou aqui passar os créditos, né? A produção desse episódio foi feita por mim, Telro Preste, e pelo Pedro Belo, que tá aqui nos bastidores. A apresentação é minha. A gravação aconteceu no estúdio Banca Podcast. De novo, obrigado, Lu, obrigado, Benê, obrigado, Michele. Vamos nas próximas, hein? Estamos juntos. A edição é do Felipe Barbosa, com apoio do Estúdio Banca Podcast, e o podcast Ciência Suja tem apoio do Instituto Serra Pilheira. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Reportagens.